Pessoal, beleza? Então, galera, meu nome é Ícaro Santos Ferreira, certo? Sou professor aqui da plataforma. E antes da gente começar a falar sobre segurança e coisas afim, né? A gente tem que ficar bem ciente, né? Sobre o que é o IoT. Tem algumas pessoas que não sabem o que é essa sigla IoT, né? Que é Internet of Things, que basicamente são coisas conectadas. Por exemplo, um relógio que se conecta em nuvem, o seu computador que se conecta em nuvem, às vezes teclado, mouse, né, que consegue enviar algumas informações de como você joga, isso em nuvem também, certo? E dispositivos mais atuais aí, por exemplo, aeronaves, carros, né, que hoje em dia a gente está naquele lance de carros elétricos e tal, então ele meio que vai montando o seu perfil, né, celular, enfim, né, tudo que se conecta à internet, de fato, certo? A gente pode falar que isso é IoT, ou seja, sistemas embarcados, certo? Para a gente ter essa conexão com a internet e aí ela vai ter esse feedback através de dados para a gente, né? Então ele vai saber quando você chega em casa, qual a melhor rota que você pega, né? Então tudo isso daí tem a ver, né, com esses quesitos de IoT, certo? Só que hoje em dia muita gente, né, galera, acabam que fazendo, né, IoT, mexendo com sistemas embarcados. Porém, né, como se trata de dados também, né, não tem essa precisão, não tem essa cautela com a questão dos dados em si, né? Então, logo, a gente sabe muito bem, né, que basicamente tudo que envolve dados, você tem que ter aquela cautela, ainda mais quando isso é exposto na internet, certo? Então, galerinha, a gente tem que ficar com esses olhos mais críticos em relação a esses sistemas em IoT, que acaba sendo um pouco esquecido, né? O pessoal só desenvolve, mas acaba esquecendo o quesito de segurança, certo? Então, vocês podem acompanhar no nosso slide aí, certo? Que basicamente, né, a gente vai começar com essa introdução, certo? Então, pessoal, só recapitulando aqui, né? Vocês podem ver a imagem na tela, uma cidade iluminada, tal, com todos os dispositivos, entre aspas, ligados. Imagine só você se conecta em uma rede e aí várias pessoas também se conectam em rede, certo? E aí não somente pessoas se conectam à rede, mas os seus dispositivos em si, né? A gente sabe que hoje em dia tem mais pessoas com dispositivos que auxiliam no seu dia a dia, no quesito de dados de saúde, é, dados de rota, por exemplo, se você trabalha com Uber, se você trabalha com alguma rota de entrega, algum tipo de logística, né? Então, a gente tem mais hoje em dia periféricos, né? Que são, por exemplo, relógios, fones, enfim, tudo que se conecta à internet, do que pessoas, né? Porque cada pessoa geralmente está ali com ela, com 5 objetos, por exemplo, né? Relógio, anel, os fones, o próprio celular, tablet, notebook. Então, só isso aí temos 5 dispositivos por pessoa, né? Então, a gente consegue criar, certo? Essa rede que basicamente, né, a gente vai pegar esses nossos objetos e conectar. Então, isso vai envolver todas as áreas, desde a saúde, indústria, residencial, por exemplo, a tão famosa Alexa, né, que todo mundo tem, né, e todo mundo gosta de utilizar. Principalmente visando essa questão da automação residencial. Então, você está em Londres, por exemplo, e você quer desligar uma luz que você acha que esqueceu aqui no Brasil, né? Da sua residência, seu apartamento, sua casa, né? Sem falar que isso também ajuda muito, né? A questão da gente estar conectado, né? Com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se você tem um pai idoso, certo? Uma mãe idosa, acaba que você consegue fazer um monitoramento à distância, por exemplo, ou usar wearables que, por exemplo, né, após essa pessoa tomar uma queda, né, avisar, né, ali para vocês, certo? Que tomou uma queda ou que teve um desmaio, enfim, certo? Então, o IoT são exatamente essas coisas, certo? Logo em seguida, certo? A gente vai focar aqui um pouquinho sobre a arquitetura típica, né? Do IoT, certo? Que são os fatos principais, né? Esses fatos aí que são principais e que são componentes relevantes que muita gente acaba aqui ignorando, certo? Então, pessoal, quando eu falo aqui em dispositivos periféricos, certo? Basicamente ele é fundamental, certo? Para essa arquitetura de IoT, porque sempre vai ter essa questão do sensor e do atuador, certo? O sensor vai captar certas variáveis do mundo, a gente pode falar assim, e os atuadores vão pegar essas variáveis após ser tratado com dados, tal, e aí vai atuar em algum certo ponto.
certo? Por exemplo, eu tenho ali um carro que tem um sensor na frente que você está a mais de 80 por hora, certo? E aí você dormiu no volante, certo? Então aí o carro percebeu que você dormiu no volante e percebeu que você está em alta velocidade. Então, automaticamente, né, a sua forma de atuar através dos sensores, né? Ele captou essas informações dos sensores e agora vai atuar onde? Nos motores, no freio do carro, né? Então, sempre tem essas questões de atuadores, certo? Hoje em dia, a gente está focando mais em dispositivos IoT, né, que envolvam aí, né, o low energy, né, que são baixo consumo, né, de energia, né, visto que, né, a gente sai de casa, passa o dia todo fora, ou até mesmo essa questão de você estar tendo que recarregar ou sempre estar trocando esse hardware, né? Então acaba que a gente focalizando, né? Ali focando, certo? Em dispositivos que tenha baixo consumo energético, porque assim a gente consegue ficar mais tempo com eles, né? Por exemplo, para quem trabalha aí com automação residencial, a gente tem a tecnologia de rede, né, Zigbee, né, que aí basicamente uma pilha consegue durar 6 meses, até mesmo um ano, até às vezes mais, né, coisa que a gente sabe que, por exemplo, em alguns dispositivos uma pilha dura uma semana, né, então a gente consegue ter esse tratamento aí, né, dessa questão de baterias, né, mais eficientes, né, e os dispositivos em si, que são conectados na internet, que a gente pode chamar de dispositivos IoT, certo? Que são esses periféricos, que é o que a gente chama, né? Eles têm essa questão da coleta e a transmissão de dados para análise, né? Então, esse é o principal objetivo dele, certo? Então, os gateways, basicamente, né? Um dos itens mais importantes. Geralmente, alguns gateways, certo, pessoal? Vocês têm que ter noção seguinte, que esses gateways em si, ele vai ser um intermediário entre o meu sensor, certo? E a minha base de dados, certo? Ele vai ali meio que conversar, certo? Focando aqui um pouquinho para automação residencial, que hoje o pessoal costuma trabalhar bastante, certo? Você vai trabalhar ali com um módulo Zigbee, em um exemplo, certo? Então, quando a gente vai mexer com o Zigbee, a gente não vai só pegar o nosso dispositivo Zigbee e conectar à internet. Ele precisa de um intermediário, um gateway. E geralmente, por quesitos de segurança também, certo? Essas gateways, quanto mais robusta for, né? Ela pode ter esse tratamento específico aí de segurança também, né? Para enviar esses pacotes de dados aí de forma mais eficiente. E outra coisa, sem pesar muito a sua rede principal, certo? Então ele vai meio que garantir uma certa eficiência, certo? E uma transparência, né, nessas minhas informações aí, certo? Que vai ser jogada. E você pode ter um tratamento melhor, beleza? Então esses meus dispositivos, né, esses nossos periféricos se conectam à gateway e a gateway se conecta, né, a, por exemplo, uma rede Wi-Fi, beleza? Então, a gente está trabalhando aí um pouquinho sobre a questão agora do back-end barra nuvem, né? Que é o que a gente pode falar assim, né? Então, galera, nesse quesito aqui da nuvem é onde ali, né? Tanto o back-end quanto a nuvem é onde os dados chegam, né? E a gente tem que fazer esse tratamento, certo? Aí que tá. Além dele pegar esses dados, armazenar, ele vai precisar analisar esses dados, certo? E aí que tá. São nessas horas assim que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, né? Que acaba a gente meio que ignorando esse quesito de segurança, certo? Como também a questão da confiabilidade dos dados, né? Pode ser alguns dados que tem uma discrepância ali, a gente não vai jogar, né? Por exemplo, imagine só que eu estou fazendo um monitoramento de uma caldeira, certo? E essa nossa caldeira, né, que está ali com bastante fogo e tal, ou seja, está com a temperatura muito alta, né? Bora dizer que ela chega no máximo a 700. Porém, por algum motivo externo, certo? O sensor registrou uma temperatura de 1300 graus durante um segundo. Isso significa que eu vou ter que acionar todas as minhas emergências? Não, galera, porque foi só um dado ali que foi discrepante, certo? Então a gente precisa tratar esse dado também, né? É a questão de não só a questão da segurança em si, mas a questão da confiabilidade desse dado. Quanto confiante ele é. Após esse meu tratamento, né? A gente tem que fazer e também falar, né, para uma equipe técnica, caso você seja esse nosso analista, né, de dados,
que aquele dado realmente ele foi irrelevante, né? Então tem todo esse nosso tratamento, certo? Que a gente precisa focar. Então esse lado também puxa mais um pouco mais da estatística, certo? Então, galera, como também a gente precisa saber, por exemplo, quem trabalha muito com ESP, né? Vocês vão ver alguns vídeos aqui que a gente vai trabalhar com ESP, o ESP32, o ESP8266, né? Que é o famoso Node MCU, certo? E aí eles vão incluir alguns protocolos, né? Que é necessário para se comunicar entre uma plataforma e outra e por aí vai, né? Por exemplo, tem como eu pegar um módulo que é Zigbee, um dispositivo Zigbee e conectar ao Wi-Fi? Não. Ele precisa da gateway, certo? Para poder fazer esse intermediário. A gente precisa desse, entre aspas, protocolo. Um dos protocolos mais famosos aí entre o mundo do ESP, né, para quem trabalha, certo? É o MQTT, certo? O HTTP também, certo? Para poder gerar essas nossas transições de dados, certo? E também a questão da conectividade também no nosso Wi-Fi, certo? Lembra que eu falei, né, que a gente hoje em dia está criando, né, e preferindo dispositivos low energy, né? Um dos grandes exemplos é o Bluetooth Low Energy, certo? Que basicamente, né, ele faz essa conexão usando baixa energia. O próprio nome já deixa bem claro, né? E dispositivos bem mais robustos, que, por exemplo, em algumas cidades no mundo, acaba que incluindo é o LoRaWAN, né? Que o que é o LoRaWAN, né? Basicamente, ele é uma grande rede, bem entre aspas mesmo, né? Tem, obviamente, que quando a gente entrar fundo em dispositivos LoRa, certo? A gente vai perceber que existe um mundo ali por trás, né? Mas, por exemplo, a gente tem aquele constrangimento entre as pessoas que vão cortar a luz, certo? Então, o que as empresas fizeram? Cara, vou fazer um dispositivo que está no poste e eu estou aqui no meu escritório, a mais ou menos 5 quilômetros ou 10 quilômetros lá da residência que eu quero cortar, e aí eu não vou enviar ninguém. Eu mesmo vou enviar um comando, e esse meu comando, nessa minha distância enorme, eu vou conseguir acionar com que a minha chave desligue de uma casa X, Y, Z. E aí eu não preciso ter esse constrangimento de ter que enviar um funcionário meu, certo? Para poder ir até o local e aí fazer o corte da energia, porque as pessoas acabam ficando um pouco mais agressivas, enfim, certo? Então já vou fazer esse corte aí direto, sem interferência nenhuma humana, certo? Obviamente, né, que cada um vai ter as suas características, certo? Principais, né? Mas a gente acaba que tem que estudar um pouco o caso, o projeto, para poder saber qual protocolo a gente vai utilizar, quais são os meios de segurança que são necessários, como é que a gente vai pegar esse dado, como é que a gente vai fazer o tratamento desse dado. Então, esse mundo todinho aí vai englobar, certo? Então, galera, eh, a gente tem que ficar um pouco ciente nisso daqui, certo? Sobre alguns quesitos que são recursos limitados, certo? E a questão da escalabilidade, né? Então, a gente tem que ver, tipo assim, cara, como é que a gente tem aqui esses nossos recursos, né? Que são limitados para dispositivos IoT, por exemplo, sensores, atuadores, que a depender da minha atuação, né, ele vai acabar sendo bem defeituoso, certo? A gente tem que pegar produtos mais robustos. Por exemplo, vou pegar um sensor aqui, bora dizer aqui do Arduino, certo? Algum LM que vai fazer uma medição de temperatura. E aí que tá. Eu compro ele a R$ 30, um exemplo, certo? Comprei em algum site aí de marketplace. E aí acaba que a gente compra esse nosso dispositivo, certo? E aí vai fazer a implementação. Porém, né? Essa minha implementação é dentro de um tanque por exemplo, químico, que tem um produto químico. Esse meu dispositivo vai aguentar aquilo ali? E outra coisa, se aguentar, esse meu dispositivo ele tem a capacidade necessária, certo? De processamento e, por exemplo, memória, certo? Para que a gente consiga, né, ter uma confiança desse meu dado, né? Então, isso aí são coisas que você tem que pensar. Isso também envolve o quesito de segurança, porque se você pega esse dado de forma errada, isso vai mover, certo? Toda a sua logística da empresa de forma errada, né? E aí também tem a questão da escalabilidade, certo? Então, assim, isso aí é um desafio muito grande, certo? Até porque, né, a gente está expondo dispositivos na internet, certo? E quando a gente expõe, a gente tem aquela questão, né, de tipo assim, se eu estou expondo alguma coisa, se alguém está sendo visto, eu posso, né, através de algum malware, né,
ali que pode pegar o seu IP ou o seu dispositivo que tá ali com uma segurança baixa, né? E aí a gente vai, né? Sabendo que quanto mais itens eu tiver, certo? Mais exposto eu fico e mais a tendência, né, de eu ser um alvo, de eu ser atacado, certo? É maior. Até porque, hoje em dia, a gente sabe que os grandes ataques, às vezes ele não quer nada da gente, não quer a conta bancária, não quer nada, ele só quer os dados para poder revender esses dados, certo? Beleza? Então, galera, na aula aqui de hoje, certo? A gente fica entre essa parte de introdução aqui, logo em seguida a gente vai para a aula 2, certo? Para dar a continuidade, certo? Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.